Nosso culto é às 4h30 da tarde, com transmissão também ao vivo, né? E sábado nós temos culto em Santa Maria do Herval, às 7 horas da noite, ali no Tabernáculo. Sexta-feira, aí em Viamão, ali no lado do Irmão Johnson, ali no Tabernáculo de Viamão, nós temos culto nesta sexta-feira, 6h30 da tarde. Deus assim abençoe os irmãos de Viamão. Vamos ler uma escritura? São João 4, verso 19. São João 4. Disse-lhes a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, que a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Pai celestial, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, pedimos a tua bênção, uma bênção especial nesta noite, e o Senhor fale conosco através de sua palavra. O Senhor faça-se presente, ó Deus, através da mensagem da hora, do dia. Queremos ouvir a tua voz, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, irmãos. Adoração. Isso é uma palavra que me veio. Adoração. Chegando aqui o irmão Jonas cantando sobre adorar. Você sabe que Deus, um dia, ele não era Deus. Às vezes a pessoa pensa que Deus sempre foi Deus, mas não. O que é Deus? A palavra Deus. Deus é um objeto de adoração. Então, Deus, Criador de todas as coisas, queria ser adorado. Ele queria ser adorado. Então, para ele ser adorado, para ser Deus, ele era Elohim. A palavra Elohim quer dizer o que existe de si próprio. Aleluia. Então ele existia de si mesmo. Ele era o eterno. Não tinha ninguém para lhe adorar. Então não era Deus. Então Deus é um objeto de adoração. Aí ele criou anjos para lhe adorar. Aí ele passou a ser Deus. E os anjos lhe adoraram, os querubins, os serafins. Então aí ele passou a ser Deus, porque Deus, dele há muitos e muitos milhões ou bilhões ou trilhões de atributos. Tudo saiu dele. O que você imagina saiu dele. Dele só não saiu a perfeição, mas tudo que é perfeito saiu dele. Até Lúcifer um dia era perfeito, porque tinha saído dele. Ezequiel 28, ele era perfeito. Diz a palavra que ele era perfeito, até que se encontrou iniquidade nele. Então, aquele homem que é perfeito, até que se encontra iniquidade nele. Porque Lúcifer não era inocente. A iniquidade é uma coisa que você faz, sabendo que é errado, e você faz. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer. É o que foi encontrado em Lúcifer, a iniquidade. O pecado que a pessoa sabe que é errado e ele faz. Então Deus é um objeto de adoração. Adoração
E ele gosta de ser adorado. E Satanás, Lúcifer, foi expulso do céu. Por quê? O que é que Lúcifer sempre desejou? Ele desejou adoração. Ele não desejou outra coisa. Subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Igual a Miguel, igual a Gabriel? Não. 14, verso 12 de Isaías: serei semelhante ao Altíssimo. Ele não disse que seria acima de Deus, mas semelhante, parecido, igual. Se ele ganha adoração, eu também ganho. Mas a adoração é somente a um, é somente a um único. Esse é o Senhor nosso Deus. Dois não pode receber adoração. Então até que se encontrou iniquidade nele, ele foi lançado do céu à terra. E quando ele desce à terra, ele toma corpos, serpente, Caim e a sua descendência. Ele vai tomando aqueles corpos. Até hoje ele está em corpos. Então ele queria ser um ser adorado. Você sabe que ele conseguiu isso. Ele conseguiu ser adorado como Deus. O assunto é tão extenso e tão glorioso, né? Quando Jesus foi batizado por João, ele saiu das águas cheio do Espírito Santo. E ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí você para e pensa: o Espírito Santo, Deus encheu do Espírito Santo, o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. O dia que você é cheio do Espírito Santo, então o Espírito Santo vai te levar para ser tentado pelo diabo. Mas se você não é cheio do Espírito Santo, como é que vai ser tentado pelo diabo? Já está na mão dele. Não tem como ser tentado. Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Não comeu e nem bebeu. E no fim desse tempo, Satanás se apresentou diante dele e disse: se tu és o Filho de Deus, viu que ele tinha fome. O corpo estava fraco, ele estava debilitado, estava com fome. Não disse que ele tinha sede, tinha fome. Ele disse: pegou as pedras, transforma essas pedras. Olha só, transforma essas pedras em pão. Em pão. Se tu é o Filho de Deus. Jesus disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Agora veja, a palavra não pode sair, a mesma palavra de Deus não pode sair de outra boca a não ser da de Deus para te alimentar. A palavra de Deus saía na boca de muitos padres, mas a que alimentava saiu da boca de Lutero. A palavra de Deus saiu da boca de muitos reformadores do dia de João Wesley, mas a da santificação saiu da boca de João Wesley. A palavra de Deus estava sendo pregada por muitos pregadores na era pentecostal, mas quando apareceu Branham, ela saiu só de uma boca de Deus, um profeta. Agora veja bem, a palavra de Deus hoje, onde nós temos milhares e milhares de pregadores, tem que ter uma boca da onde ela sai, é a boca de Deus. Nós temos que comer só de uma boca da onde sai. Você não pode comer de outra, você não pode beber de outra fonte. Então Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da boca de Deus, o que sai? A palavra.
Agora veja, Israel não pôde ser alimentado, aquela palavra saiu da boca de Balaão. O que era a palavra de Deus, Moisés guardou. Mas veja, muitos israelitas, milhares, morreram, porque foram pelo conselho de Balaão. Foram pelo conselho. Satanás levou Jesus a um alto monte, mostrou para Jesus todos os reinos do mundo, a glória deles, mostrou o século XX, século XXI, veja bem, foi mostrando o século 9, 10, 11, século 18, aí chegou no século 20, mostrou para Jesus tudo, e disse: eu te darei tudo isso, tudo é meu, a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quero, mas eu te darei todo o poder, toda a glória desses reinos. Para quê? Se tu prostrar e me adorar. Satanás tem fome por adoração. Você sabe que Deus vive de adoração, por isso ele criou anjos, e o alimento dele é a adoração dos anjos a ele. Você vê que o homem hoje ele busca poder, porque o poder dá direito a ele ser adorado, ser reverenciado. Por isso o homem quer poder, que ele manda, ele tem força, tem a força das armas, do dinheiro. Então as pessoas lhe adoram. Veja o que faz os ditadores dos países que são ditadores. O povo é escravo. Os países comunistas, como a China, Cuba, o ditador é venerado, como alguns países da África. Ele disse: eu te darei tudo se prostrado me adorar. Adoração. Jesus disse para Satanás: está escrito. Olha o que saía da boca de Deus. Jesus: está escrito. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Vai-te, Satanás, porque está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Somente ao Senhor teu Deus. Agora veja, como os dualistas pregam, que tem um Jesus que é Pai e é Deus, e tem um Jesus que é Filho, que também é a parte dele. Aí são dois, e a adoração é somente para um. Vamos ver nas escrituras aqui, algumas escrituras. Isso aí não termina hoje, termina domingo. Só algumas escrituras. São Lucas capítulo 4, no versículo 8 ele disse: Jesus respondendo disse-lhes: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Em Mateus 28, versículo 9, olha só o que aconteceu. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus disse para Satanás que a adoração pertence a Deus. Satanás queria que Deus adorasse a ele. Era o mesmo desejo dele no céu. Ele queria ser igual, mas que Deus também lhe adorasse. Mateus 28, depois da ressurreição, verso 9: e indo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Se ele é um ser à parte, como é que ele recebeu a adoração delas? Ele é aquele mesmo. É que as pessoas não sabem separar as coisas. Ele é aquele mesmo
de Isaías 9,6, o Pai da eternidade, o Deus forte, o príncipe da paz. Ele é o maravilhoso, ele é o lírio dos vales, preferido entre milhares. Ele é o tudo em todos. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo. Ele manifestou como Pai, como Filho, como Espírito Santo, mas é o mesmo Deus. Você pode ver que quando elas vieram e abraçaram os seus pés, elas adoraram a Ele. Ele podia levantar elas e dizer: não, eu também sou um homem, eu sou um ser à parte, tenho que adorar o Pai. Mas Ele era o Pai. Ele disse para Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Diferente de Pedro, em Atos dos Apóstolos capítulo 10, quando Pedro foi à casa de Cornélio, Cornélio estava orando. Um anjo apareceu para Cornélio e mandou chamar Pedro. Cornélio era um homem piedoso, dizimava, dava esmola, ajudava os pobres, mas não era salvo. Hoje as pessoas pensam, por ajudar o povo é salvo. Não, ele não era salvo ainda, não conhecia ainda a verdade. E quando Pedro chegou, e aconteceu que entrando Pedro, verso 25, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Veja bem, pegou os pés de Pedro e foi adorar ele. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Diferente de São João, em Apocalipse capítulo 22, Pedro não aceitou a adoração. O anjo que mostrou para João o Apocalipse: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. As mulheres, quando abraçaram aos pés de Jesus e adoraram, elas estavam adorando a Deus feito carne. Brahma era Jesus Cristo, Deus manifestado na carne humana. Não era Deus feito carne, como nasceu aquele que nasceu no ventre de Maria, não. Brahma foi Deus manifestado numa carne humana. Jesus era o verbo que se fez carne, que se encarnou. Brahma não aceitava adoração. Pedro não aceitava adoração. Brahma é o mesmo anjo aqui que estava mostrando para João o Apocalipse. Era Elias esse anjo, disse o irmão Brahma. E ele não aceitou a adoração. Jesus disse em São João 4, verso 24: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito, em verdade e vida. Eles adoravam no monte, em Jerusalém. Jesus disse: vem o tempo, que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, porque Deus é Espírito. Agora, veja bem, eles adoraram Deus não só em Espírito, mas adoraram na carne ressuscitada. Jesus, o próprio Deus, não rejeitou a adoração daquelas mulheres. E ele disse para Satanás: adorarás o Senhor teu Deus. Tens que adorar o teu Deus. Mas se você me adorar, eu te dou tudo. Gente, o assunto é bom. 1 João 5, verso 20. Vemos quem é Jesus Cristo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro,
e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é Jesus Cristo? O Filho. E o Filho é o verdadeiro Deus. Não tem outro. O Filho é o corpo, aquilo que foi criado, que um dia também não vai existir mais, não vai ter filho, seremos deuses, nós estaremos adorando o único Deus, como nós adoramos agora. Mas será que o povo adora mesmo a Deus? Ou adora o diabo? Porque a oferta foi grande para Jesus. Jesus rejeitou. Mas e o povo? O povo recebeu através da Trindade. No ano 325 depois de Cristo, o irmão Branda disse que ali Satanás começou a ser adorado como Deus mesmo, como se fosse Jesus Cristo. Está na era de Pérgamo. Página 158. O monoteísmo converteu-se em politeísmo na Babilônia. Mentira do diabo e os mistérios do diabo levantaram-se contra a verdade de Deus e os mistérios de Deus naquela cidade. Satanás verdadeiramente tornou-se o Deus deste mundo e exigiu a adoração daqueles que ele tinha enganado. Ele exigiu uma adoração dos que ele tinha enganado, fazendo-os crer que ele era verdadeiramente o Senhor. Então ele tinha que vir no nome do Senhor também. Ele tinha que dizer que ele era Jesus. Ele tinha que chegar nesse mundo aqui e dizer: eu sou Jesus. E São Paulo disse, revelou isso em 2 Coríntios capítulo 11. Se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, não aceitais. Você sabe que um bandido, para enganar a sociedade, para enganar alguém, ele coloca uma farda no policial. Coloca uma farda, corta o cabelo igual um policial, entra numa viatura e assalta. As pessoas pensam que a viatura está passando, é uma viatura da polícia. O homem que está ali está fardado como policial, mas o que está dentro daquela farda não é um policial. Ele está fardado como Jesus. Ele que está se parecendo Jesus. Tem Bíblia, tem tudo. Usa o nome. Naquele dia muitos dirão: mas Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, fizemos maravilha. Ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Vocês nunca fizeram parte da corporação. Você vai na corporação, aquele indivíduo não faz parte. Aquele ali foi um enganador, enganou. E qual é a forma para enganar hoje? É você usando o nome de Jesus Cristo, usando o Evangelho, usando a mensagem. Então ele é adorado, ele é reverenciado. Ele começou no concílio de Nicéia. Nós vemos na mensagem o Ed satânico. Eu tenho várias mensagens sobre isso, mas no parágrafo 21, o irmão Brana disse aqui: o Deus deste mundo. Satanás é o Deus de onde? Deste mundo. O que é que ele domina neste mundo? O carnaval, domina as denominações, domina o futebol. Ele é o Deus deste mundo. Ele é adorado através de tudo isso aí. Isso aí é uma adoração. Na igreja ele é adorado também. Mas eu fui na igreja, adorei a Deus, entreguei meus dias. Não, você foi lá e adorou o diabo. Você pode ver que sempre tem um furinho. Batismo, trino, Pai, Filho e Espírito Santo, uma ceia com suco de uva. Tem quase tudo de Deus, mas não é Deus. Você vai colocando mais alguma coisinha aí,
que você lembra de dentro da mensagem, mas não é. Quando Deus, na boca de Deus hoje está falando assim: o Cordeiro saiu do trono, Deus tem novo nome. E lá diz: não, o Cordeiro ainda está no trono. A quem o povo está adorando ali não é a Deus, é a Satanás. Porque Satanás é tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus. Mensagem de unidade, parágrafo 57. O que é Satanás? É tudo que é contrário aos princípios de Deus. Gente, a gente pode falar de um lar, pode falar de uma igreja. O que está contrário à palavra é o diabo. As pessoas pensam que o diabo é aquele monstrão que aparece nos filmes. Não. Ele, quando apareceu para Jesus, era um homem. Ele não saía fogo pela boca quando apareceu para Jesus. Eu vou mostrar depois como é que ele apareceu para São Martinho. Ele apareceu brilhante, com coroa e tudo, fora de tempo. Às vezes ele traz a verdade dele até fora de tempo. Mas ele traz a verdade, ele ouviu a verdade de Deus. Eu vou mostrar já para o povo, já vai fora do tempo. Gente, olha só, o Deus deste mundo hoje, Satanás é a pessoa adorada deste mundo hoje, e pessoas ignorantemente adoram a Satanás. Gente, isso aqui assusta, mas é verdade. Porém, é Satanás personificando-se a si mesmo como a igreja. Primeiro ele foi adorado através da Igreja Católica, depois através da organização luterana, wesleyana, Assembleia de Deus, Igreja Universal, né? E hoje dentro da mensagem, aonde tudo que é contrário aos princípios de Deus, Satanás está sendo adorado. Ele é adorado através de que? Igreja. O mundo lá lhe adora, mas ele prefere mais uma adoração religiosa. Adoram a Satanás pensando que estão adorando a Deus através da igreja. Porém é a forma em que o tem feito Satanás. Nós vemos pessoas sinceras, viveu toda a sua vida ali na igreja, honesta, pessoas que oram, que comove a gente, e eles não estão adorando a Deus, o verdadeiro, estão adorando o falso. Você dá só um toquezinho na palavra, ninguém vocês aceitam. Aí você vê que o bicho manifesta. Não, que a coisa não é bem assim. Então atrás daquela moça bonita já aparece o diabo, atrás daquele moço, daquele pastor. Aí Satanás já aparece, está escondido ali. Dá deles um teste da palavra. Porque o que Satanás quer hoje é adoração, ele está tendo. Ele está tendo. Você sabe uma coisa? Que as pessoas hoje, eles adoram aquela igreja bonita, aquele coral bonito. Nossa igreja, o povo é tudo de carro novo, a igreja. Agora colocaram uns lustres mais bonitos na igreja. Deus é esquecido. Deixa o mendigo de pé sujo entrar ali dentro, ali, vê se ele faz igual o São Martinho, corta a capa no meio, tira o seu paletó e coloca naquele mendigo para poder livrar ele daquele frio. Nós já vamos aqui aos ungidos dos últimos dias. Parágrafo 27. Note, quando Jesus veio, Satanás estava nesse grupo de mestres judeus e rabis e sacerdotes, tratando de dizer-lhes que guardassem a lei de Moisés, quando a própria palavra diz que naquele dia o Filho do Homem seria manifesto. Quando Jesus veio, onde é que ele estava? Ele não estava lá com César. César era servo dele, ele não estava lá. Ele não estava nos bailes, nem nos Jogos Olímpicos. Ele estava naquele grupo de judeus, sacerdotes, rabis. Ele estava naquele grupo religioso que esperava o Messias. Aonde é que você vai encontrar a Satanás nesse século 21?
Você vai encontrar ele onde está a verdadeira palavra. Aonde é que ele estava? Em Judas Iscariotes. Judas era o diabo e era apóstolo de Jesus Cristo, era tesoureiro de Jesus, guardava o dinheiro, orava pelos enfermos e expulsava demônio. Olha aqui, vê que ele se daria a conhecer. Assim eles estavam tratando, contanto que lhes manifeste religiosos e na lei de Moisés. Vê o que ele fez? Estava tratando de dizer, essa parte da palavra é exatamente correta. Só, olha, vocês têm que jejuar, têm que orar, guardar a lei de Moisés, certo? Ler a mensagem, escutar as fitas. Ele está assim hoje. Vocês leem a mensagem do irmão Brano, escutam as fitas, porque antes ele proibia ler a mensagem. O irmão Brano disse aqui que antes ele proibiu ler a Bíblia. Quem lia a Bíblia ficava louco. Tirou a Bíblia do povo. Depois ele deu a Bíblia para o povo. Daqui não era de pega. Ele deu a Bíblia para o povo. Aí veio a mensagem só, não lê esses livros. Agora ele disse, leia os livros. E não escuta esse CD. Mas vai chegar o tempo, depois do rapto, ou antes, não sei, que ele vai dizer, ouve o CD. Mas por enquanto ele está dizendo, não ouça o CD e leia os livros e escute o irmão Brano. Olha, ele não estava no grupo desses judeus aqui dizendo, guarde a lei de Moisés, o profeta, sejam religiosos, santos. Ê, bichinho velho, essa tática sua já está manjada. A palavra da hora já mostrou, já te desmascarou. E ele vem e diz assim, ó, essa parte da palavra é exatamente correta. O Cordeiro saiu do trono, não tem mais intercessão. Ele está dizendo, o novo nome é Brana mesmo. Você não está vendo a terceira etapa pirata aí? Mas esse homem não é essa pessoa. O problema dele hoje já não é mais que o Cordeiro saiu do trono. O problema dele hoje mais já não é novo nome, é o homem que mostrou tudo isso. Aí ele vem e diz, olha, mas esse homem não é a pessoa que nós estamos esperando, não. Ele diz, ó, Jesus, não é esse. Quando veio Lutero, disse, não, tudo bem, tem que haver uma reforma, mas não é esse homem. E procuraram um meio de matar Martinho Lutero, fizeram emboscadas e tudo. Quando veio João Wesley, usou a mesma tática. Quando veio Brana, usou a mesma tática. Claro, nós temos que ter um profeta, saiu até na revista, mas não é essa pessoa. Chega o tempo de João, é a mesma coisa. E ele já está concordando com tudo hoje, porque ele quer adoração. Ele já está sendo adorado no mundo do carnaval, do futebol, das igrejas, da mensagem. Mas agora ele chegou nessa terceira etapa, que ele sabe que aqui é onde realmente chama atenção, aonde tem força, onde dá choque. O resto está tudo desligado, mas aqui dá choque. Aqui funciona. Aí ele vem e diz a mesma coisa. Essa parte da palavra está certa, mas o homem não é essa pessoa. Mas esse homem não é essa pessoa. Vê? Quão enganoso é ele? Esse é o verdadeiro dia de decepção. Você quer conhecer o verdadeiro dia de decepção? É hoje. Hoje é aquele dia de decepção que nós estamos vivendo. Satanás é um enganador, né? E ele
tem seu meio e ele sabe como enganar. Vamos à mensagem, os ungidos dos últimos dias, 204. Eu quero mostrar-lhes quão enganoso o diabo é. Um dia ele estava sentado, Martim, o mensageiro da era de Pérgamo, ele estava sentado em sua sala de estudo. Eis que um anjo poderoso sobe, coroa sobre sua cabeça, com sapatos de ouro, arranjos de ouro em volta de sua vestimenta, e disse: Martim, tu me conheces? Lá no escritório aparece aquele anjo. Martim, conhece? Ele disse: eu sou o teu Deus e Salvador. Eu sou aquele que te salvou. Adora-me, Martim. Mas aquele profeta, sabendo que havia algo um pouco estranho lá, ele continuou olhando para ele. Ele disse: Martim, eu sou teu Salvador, Jesus Cristo. Você vê que ele queria atrapalhar o ministério de Mombrana. Mombrana disse: eu não sou Jesus Cristo. Vocês vão pagar por cada alma que se perder fazendo esses batismos no meu nome. Mombrana não aceitou daqueles irmãos do Canadá com aquela doutrina de batizar no seu nome, que o seu nome não era para batismo, o seu nome era para revelar a palavra. O nome para batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo, para remissão de pecado. Martim, eu sou teu Salvador. Satanás dizendo: Jesus Cristo, adora-me. Era um homem que estava mexendo com o mundo naquele dia. Martim era um soldado apenas. Seu pai também tinha sido soldado. Ele mexia com o mundo religioso daqueles dias, da era de Pérgamo. Não me conheces, Martim? Martim continuou olhando para ele. Continuou olhando para ele. Continuou olhando para Satanás. E a Escritura correndo pela sua mente. A Escritura correndo. A roupa está na Escritura. Ai, meu Deus, mas essa coroa aí não tá. Tá, mas é para o futuro. Nós temos mais eras pela frente. O rapto não vai se dar agora. Martim era profeta. Dentro daquela era das trevas. Martim disse: Satanás, sai para longe de mim. Ele disse: tu tens uma coroa sobre a tua cabeça, e a palavra de Deus diz que seus santos o coroarão no final da era. Martim sabia que tinha uma era final. As pessoas pensam que os mensageiros não sabiam. Olha, isso não teria sido isca pentecostal? Observe aquela palavra, irmão. É aí que compensa. Isso aí seria uma isca, onde ele pegou as igrejas pentecostais e elas lhe adoram hoje. Você sabe que isso é duro para pregar, para aceitar, mas isso aqui é o livro que a marca. A palavra que o homem vive é só aquela que sai da boca de Deus, uma única boca. Deus não tem 2, 3 bocas não, uma só. Martim olhou aquele anjo poderoso ali, cima e baixo, e as escrituras correndo na sua mente. Quase tudo perfeito. Quando chegou na coroa, ele disse: existe uma coroa, mas não para hoje. Então este é Satanás, ele não teve medo. Você hoje é como os cristãos de Éfeso. Provou aqueles apóstolos e viu que eles eram mentirosos, filhos de Satanás, e provou eles pela palavra. Hoje, Apocalipse 10, 8 a 11 está provando
esses apóstolos aqui do Brasil e do mundo com a palavra da hora, e eles são achados mentirosos. Eles estão levando as suas igrejas a uma adoração, mas não adorando a Deus, porque Deus se adora no 7. Deus não se adora mais no 5. Deus não se adora no 6. Satanás é adorado no 6. Apocalipse 13, verso 8. O dragão, toda a terra lhe adorou. A igreja católica, toda a terra lhe adora. As denominações, suas filhas, toda a terra lhe adora. Agora Deus, pelos seus filhos, é adorado no 7. E o último mensageiro tem 7 letras no seu nome, porque o nome não é dele, é o novo nome de Deus. Tem 7 letras. Brana é perfeição. 153, Jeová Jireh, segunda parte. Deus é perfeito em 3 e adorado em 7. Você adora Ele no 7. Você não adora mais no 5. Por isso Satanás chegou a Martim e disse assim: eu sou Jesus. Ele não disse eu sou Brana. Você me adora. Nós adorávamos no 5, mas hoje adoramos no 7. É adorado em 7, 50, 40. E jubileu é em 50, ou o que quer que você. Toda a matemática, a Bíblia funciona na matemática. 2015 é 50 anos da partida do irmão Brana. É um outro jubileu. Tivemos o jubileu dos selos. 2015 é o jubileu quando Deus levou o seu profeta. É um outro jubileu. Deus, ele é adorado em 7. Eu tenho outra mensagem aqui para vocês aí, que estou anotando. Parado na brecha, 150. E quando ele disse, eu te darei um sinal eterno, o sinal eterno estava no seu nome. Olha só, ele disse, quantos picos existem? Eu disse, há 7. Quantas letras existem em seu nome? B-R-A-N-H-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. Veja bem, 3 é um número de conclusão. Vê? O terceiro. O próximo pico era o 5, número da graça, e o pico seguinte era o 7, número da perfeição. O fim. 6 dias trabalhareis, o 7º é o sábado, o fim da semana, o fim do tempo, o milênio, o descanso. Milênio é o 7º dia, é o descanso, quando a terra descansa, quando nós descansamos. Vê? E eu parei e mostrei isso a Billy, e eu olhei para eles. Ele disse agora que aquilo permaneça. Se alguma vez houver uma dúvida em sua mente, recorde deste lugar, volte aqui. Então 7 é perfeição. Se quer dar uma adoração perfeita para Deus, tem que ser o 7, porque Satanás, ele já personificou quais todos os dons de Deus, quase tudo está personificado. Você não sabe o que você pega que é certo, você não sabe o que você ouve que é certo, mas a palavra de Deus só sai de uma boca, perfeita só sai de uma boca. Das demais bocas ela não sai perfeita. Você vai ouvindo, parece que enquadra, mas de repente não enquadra mais. De repente, quando você ouve Apocalipse 10, 8 a 11, aquilo já não enquadra. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus e vamos adorá-lo. Vamos para casa adorando. Vamos dormir adorando. Vamos levantar de manhã adorando. Vamos para o trabalho adorando. Vamos ir para a igreja adorando. Vamos sair da igreja adorando.
Ele é digno de adoração. O Senhor é digno. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é digno de adoração. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tudo para nós. E tem nos ensinado essas verdades. Tem nos ensinado, Senhor Deus, essa perfeição. Senhor, ajuda cada filho e filha. Dê tua bênção e tua graça. Oh, Senhor Deus, muito obrigado por